células eucariôticas são as células animais e as células vegetais. As plantas vasculares são constituídas a partir de órgãos tais como as folhas. Os órgãos são compostos por tecidos e estes, por sua vez, são compostos por células de estrutura e funções semelhantes. Esta animação mostra uma célula mesófila. Estas células podem normalmente ser encontradas em folhas e realizam intensamente a fotossíntese. Os eumetazoas são animais constituídos por tecido e órgãos, o que inclui também os seres humanos. Esta animação mostra a célula de um fígado humano. Células vegetais e animais típicas têm muitos traços em comum, mas também muitas características diferentes. Ambos os tipos de células têm núcleo, aparelho de Golgi e retículo endoplasmático, ou seja, uma complexa rede de vesículas membranosas. Contém citoesqueleto e citoplasma envolvidos pela membrana celular. A membrana celular de uma célula vegetal está envolvida numa parede celular feita de celulose. De um modo geral, as células vegetais contêm um vacúolo, uma bolha dentro da célula cheia de seiva nuclear e cloroplastos, que levam a cabo a fotossíntese. O núcleo está envolvido pela membrana nuclear, a qual contém o nucleolo, onde são produzidos os ribossomas. O conteúdo do núcleo é majoritariamente composto por cromatina, a qual consiste de ADN ligado às histonas. O ADN codifica proteínas, sendo responsável pelas propriedades das células e por todo o organismo. A membrana nuclear é uma membrana lipídica dupla. Contém poros formados por proteínas membranosas, através das quais são transportados materiais entre o citoplasma e o núcleo. O retículo endoplasmático é uma continuação da camada externa da membrana nuclear. O retículo endoplasmático rugoso está mais próximo do núcleo. A sua superfície contém ribossomas, os quais sintetizam moléculas proteicas segundo a ordem especificada pelo ADN, que por sua vez é copiado no núcleo para as moléculas mensageiras de ARN. O retículo endoplasmático liso desempenha um importante papel na síntese lipídica e na desintoxicação. É aqui que são desintegrados certos materiais prejudiciais. No aparelho de Golgi, são processadas e embaladas as proteínas produzidas pelos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. Desempenha igualmente um papel importante em determinar o destino final das proteínas. Ao passar pelo aparelho de Golgi, as proteínas são transportadas pelas vesículas da face cis para a face trans. A membrana celular é feita de moléculas fosfolipídicas. A cabeça de uma molécula fosfolipídica é polar, sendo por isso hidrofílica. Já a cauda é apolar, sendo portanto hidrofóbica. As partes hidrofóbicas viram-se uma para as outras e suplantam água, formando uma membrana dupla. As moléculas fosfolipídicas podem mover-se livremente dentro de uma camada, embora raramente a abandone, sendo a membrana lipídica um líquido bidimensional. Na membrana celular, as proteínas membranosas podem desempenhar várias funções. Algumas servem como canais, enquanto outras funcionam como receptores, juntando moléculas de sinalização. Os cloroplastos são importantes organelas das células vegetais que são responsáveis pela fotossíntese. Tem uma membrana dupla, sendo que as dobras da membrana inferior formam discos de tilacoides. Estes discos são muitas vezes empilhados, formando grana. Tanto as células vegetais como as animais contêm mitocôndrias, as quais são muitas vezes chamadas de centrais de energia das células, já que produzem uma grande quantidade de ATP mediante a desintegração de moléculas orgânicas. A ATP é a molécula de transferência de energia das células. Os organismos vivos caracterizam-se pela organização celular. A célula é a menor unidade de vida em um ser vivo, sendo frequentemente considerada como o tijolo que edifica os seres vivos. As células têm processos biológicos, embora as organelas celulares não sejam em si um organismo dotado de vida.